Olá, muito boa noite para você. Os deputados do Amazonas começaram a fazer uma maratona para aprovar projetos de lei na Assembleia Legislativa. Sobre esse assunto, a gente fala ao vivo com a repórter Rosiane Chagas. Rosiane, parece que os deputados, eles estão assim bem produtivos ultimamente, né? Qual seria esse motivo? Boa noite para você. Oi, Leandra, muito boa noite para você, boa noite para quem está acompanhando ao vivo. Olha, tudo indica, né, que essa produtividade aí, né, essa correria na aprovação dos projetos é por conta do recesso parlamentar que está se aproximando, né? A última sessão é ali quase na metade de dezembro e aí os deputados estão preocupados logo em aprovar esses projetos e encaminhar aí para a sanção do governador, né? Para o pessoal de casa ter uma ideia do que a gente está falando, né? Em média, são colocados ali por sessão, em votação, cerca de 15, 16, até 20 projetos, você falou agora há pouco na interação que se queira. Essa é a média de projetos que a gente vê sendo votados nas sessões lá na Assembleia Legislativa. Mas só na sessão de ontem foram 40 projetos. 40 projetos votados e 36 deles já foram aprovados, né? Mas olha, o que chama a atenção mesmo é a relevância desses projetos ou não, né? Ou a não relevância desses projetos, digamos assim, né? A gente tem Olha, Rosiane, a gente está com um probleminha no seu áudio. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto. Aí você repete para a gente as informações, porque não deu para a gente te entender direito. Aguenta aí, é rapidinho enquanto a gente resolve esse probleminha. Por enquanto, eu falo sobre a ponte sobre o Rio Negro, que tem sido um dos locais mais procurados em Manaus por quem quer tirar a própria vida. Por isso, um grupo de voluntários se reuniu para evitar que esses atos continuem ocorrendo. Eles também pedem ajuda dos deputados, do governo e da sociedade para que outras medidas sejam tomadas para evitar esses casos. Estas psicólogas fazem parte de um grupo de 12 profissionais que se reveza para fazer atendimento especializado na ponte sobre o Rio Negro e tentam evitar novos casos de suicídio. Os vigilantes que ficam lá, eles nos chamam, a gente chega para fazer o acolhimento, uma escuta especializada, e dali nós fazemos o acompanhamento até no Hospital Eduardo Ribeiro. Mas para os especialistas é preciso outras providências para prevenir que outras pessoas tirem a própria vida na ponte. Um gradil ou rede de proteção poderiam ser alternativas. Ou pelo menos de forma mais imediata, que se coloque uma rede de proteção ao longo de toda a ponte. Se você muda para um prédio e você tem um filho, você vai deixar a sua sacada de um prédio alto sem a tela de proteção? De forma alguma. Então a gente precisa proteger a vida da população, a vida de quem a gente ama. A categoria vem se mobilizando e alguns profissionais de psiquiatria e psicologia conversaram com deputados estaduais para buscar uma solução. Para este parlamentar, o governo tem grande responsabilidade nesse assunto. Aquilo é uma obra pública, tá? Que apesar de estar sendo paga, não está conclusa. Falta as eclusas que pode sofrer aditivo ainda. Então, o governo do estado tem esse dever, tem essa obrigação de apresentar uma solução plausível para resolver esse problema que temos aqui no estado, que é do suicídio. Este outro deputado propõe ainda a ampliação do atendimento psicológico gratuito em unidades de saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos o Brasil na contramão do que acontece no mundo. O número de suicídios no mundo ele reduziu, no Brasil ele cresceu 7%, e nós precisamos tomar as medidas necessárias para combater esse mal que acontece no país. Quem lida diariamente com o problema diz que a população pode contribuir. Segundo esta psicóloga, até mesmo taxistas e motoristas por aplicativos podem evitar novas mortes. E seria interessante se cada motorista tivesse um olhar mais delicado. Um olhar clínico, que nós chamamos na psicologia. Um horário impróprio, meio-dia, às 13, às 14. Adolescentes. O que um adolescente vai fazer em um local propício, né, que a sociedade já está sabendo dos acontecimentos? O que esse adolescente vai fazer nesse local? Esse motorista, ele tem que estar atento para esse ponto, né? Para na guarita e deixa lá e chama uma pessoa, né, para conversar, né? É uma forma de nos ajudar. Familiares e amigos também têm papel fundamental para ajudar quem desenvolve a depressão. Uma simples conversa e momentos de atenção podem fazer a diferença.
Essa pessoa precisa da nossa atenção, precisa da nossa empatia, pensar como ela pensaria, agir como a gente gostaria que agisse com a gente. O amor ele é uma das bases fundamentais para a mudança, o acolhimento, o abraço. E toda iniciativa nesse sentido é válida. Bom, agora a gente volta a conversar com a Rosiane Chagas. Rosiane, a gente conversava agora há pouco sobre essa produtividade dos deputados do Amazonas, né? Essa pressa em aprovar projetos de lei. E você já respondeu para nós que é por conta do recesso parlamentar, querem antecipar. A gente teve um probleminha técnico, mas, por favor, continue, é com você. Como é que está essa situação lá pela Assembleia? Pois é, Nayandra, os deputados querem mesmo, né, apressar os trabalhos por conta do recesso parlamentar, tudo indica que é isso. E aí eu estava falando que, em média, ali, né, são colocados em votação ali, projetos na Assembleia Legislativa de 15, 16, até 20 projetos são colocados em votação por sessão. Mas na sessão de ontem, olha só, foram 40 projetos colocados em votação e 36 deles já foram aprovados de cara, viu? 8 desses projetos foram projetos aí para dar o título de cidadão do Amazonas a algumas personalidades, né? Por isso chama a nossa atenção a relevância desses projetos ou a não relevância deles, porque 8 deles, desses 36 aprovados, foram para dar o título de cidadão do Amazonas a personalidades. A gente tem o exemplo do ministro Luiz Fux, tem também o vice-presidente da República, né, Hamilton Mourão. Mas não para por aí não, viu? A gente tem outros projetos aí que foram aprovados e que a gente fica assim se questionando, né, qual a relevância deles no cenário atual. É o exemplo do X-Caboquinho, né, que o X-Caboquinho agora, né, ganhou o status de patrimônio material e imaterial do Amazonas. Também teve um outro projeto, que é o projeto que cria o Dia de Combate ao Vício. E um outro projeto ainda que cria o Dia do Cliente. Isso a gente só está citando alguns aqui, a gente nem está falando de todos, né? Aí a gente fica se questionando se há realmente o debate, esses projetos que são aprovados assim na pressa, os deputados eles debatem entre si na casa, né? E que é um espaço para o debate, para ver a viabilidade ou não, a gente fica se questionando por toda essa rapidez aí desses projetos, essa quantidade que é colocada em votação, 40 projetos colocados em votação só numa sessão, inclusive amanhã tem mais trabalhos lá na Assembleia, mais projetos devem ser aprovados. E quando a gente falava agora há pouco do projeto que coloca ali, né, concede o título de cidadão do Amazonas a algumas personalidades, pode parecer uma coisa boba, assim, que é só uma homenagem, mas isso custa dinheiro público. E todos esses projetos também têm um custo, enquanto a gente tem aí uma série de outros assuntos que são imprescindíveis, né? Tem a educação, tem saúde, a gente não vê projetos nesse sentido. A gente fica se questionando aqui, cadê o debate, cadê a relevância desses projetos, cadê o trabalho dos nossos parlamentares nesse que é o primeiro ano dessa legislatura. Com certeza, Rosiane Chagas, essa questão aí de conceder título de cidadão do Amazonas é mais um tapinha nas costas mesmo, né? Porque contribuição de fato a gente não percebe. Agora, eu não tenho nada contra o X-Caboquinho, muito pelo contrário, eu adoro. Mas colocar isso como um projeto de lei em meio a tantos problemas do estado do Amazonas que necessitam de um olhar mais apurado dos deputados, realmente é questionável e até mesmo revoltante. Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. Para você que está em casa, que quiser acompanhar a atuação dos nossos deputados na Assembleia Legislativa, é só acessar ali.am.gov.br. Já para os vereadores, o site da Câmara Municipal de Manaus é cmm.am.gov.br. Dê uma acessada, dê uma olhadinha no que o seu deputado, o seu vereador está fazendo e está apresentando de projeto para a sua cidade e para o seu estado. A gente fala agora sobre o caso Flávio. A primeira-dama de Manaus, Elizabeth Valeico, foi oficialmente notificada nesta quarta-feira a prestar esclarecimentos à polícia. A data prevista para o depoimento é dia 18 de outubro, próxima sexta-feira. No entanto, a defesa da família Valeico garante que, enquanto não forem liberados os elementos do inquérito aos quais a defesa já pediu acesso, além de informações sobre a testemunha secreta que depois, ontem no Ministério Público do Estado, a primeira-dama de Manaus não irá depor. Até o momento, todos os suspeitos de envolvimento no assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues permanecem presos.
Vamos falar agora de saúde? Os acidentes provocados por animais peçonhentos aumentou em 4% este ano aqui no Amazonas em relação a 2018. E os indígenas estão entre as principais vítimas. O curso é ministrado por representantes do Ministério da Saúde e especialistas de outros estados do país. A ideia aqui é reforçar a importância do atendimento imediato em casos de risco envolvendo animais com venenos. É muito importante que nos acidentes por animais peçonhentos se reconheça que muitas vezes se trata de uma urgência ou de uma emergência médica. Então, uma pessoa é picada por um escorpião, é picada por uma serpente, tem que procurar um serviço de saúde o mais precocemente possível para ser atendida adequadamente. De janeiro a setembro deste ano foram registrados mais de 2.000 acidentes com animais peçonhentos no Amazonas. O aumento em relação ao mesmo período do ano passado é de 4%. Uma das maiores preocupações é com as populações indígenas, já que eles representam cerca de 20% das vítimas. Segundo esta enfermeira, que trabalha na unidade de saúde de São Gabriel da Cachoeira, toda semana chega pelo menos um caso. Geralmente, quando acontece um acidente, a gente busca nos PF pelotões de fronteira, onde tem o soro, e leva para o polo base, onde o médico e o enfermeiro realizam tratamento. Os profissionais da saúde devem aprender como dar assistência especializada para os povos indígenas sem interferir na cultura e costumes. Que tome as providências culturais na sua aldeia, mas que necessariamente sigam para os postos de saúde para submeter a uma avaliação adequada e necessariamente submeter a soroterapia antiveneno de soros diversos. 120 médicos e enfermeiros participaram da capacitação. Quando eles voltarem para as unidades de saúde no interior, vão ficar encarregados de repassar o conhecimento adquirido aqui. O segundo foco mais importante é fazer a disseminação dos soros das sedes dos municípios para esses polos altamente isolados no meio da floresta. Por quê? Porque hoje, felizmente, ele já tem a rede de frios, ele tem geladeiras para refrigerar esses soros adequadamente, movidos à energia solar, o que é extremamente positivo para a gente. Ainda nesta edição, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participou hoje do início das obras do campo de gás natural do Azulão. Agora são 8h16, eu volto já.